2011, a Warner apostou 200 milhões de dólares para criar seu próprio Homem de Ferro, né? E dar início ao universo compartilhado de heróis da DC. Só que isso acabou resultando no Lanterna Verde, que é sinônimo de fracasso, de bilheteria e de crítica também do cinema, e também até piada no currículo do nosso querido Ryan Reynolds, que é o protagonista e talvez seja a única coisa legal desse filme. Que vale deixar claro também, eu já fiz a anatomia de um fracasso de alguns filmes, como por exemplo Cavaleiro Solitário e até o John Carter da Disney. Só que o que não ficou claro pra vocês é que eu não acho esses filmes ruins não, tá? Lanterna Verde eu acho ruim, mas outros dois eu até acho legaisinhos. Só que fracasso de bilheteria, irmão, isso que eu quero dizer, que o filme não deu certo no cinema. E hoje a gente vai entender o que aconteceu com o Lanterna Verde, por que ele deu tão errado e por que os erros dele ainda servem de lição para estúdios até hoje. Vamos começar pelos números porque eles contam boa parte dessa história aí. O orçamento da produção, cerca de 200 milhões de dólares. E é aquilo que eu falo, para um filme começar a dar lucro, ele tem que dobrar esse valor, ou seja, para esse filme lucrar alguma coisa, ele tem que chegar a pelo menos 400 milhões de dólares de bilheteria mundial. Acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Até porque não tem só os custos de produção, de elenco, essas coisas assim, tem marketing, tem um monte de coisa envolvida. Só que, irmão, a bilheteria mundial desse filme chegou entre 219 milhões de dólares a 237 milhões. Dependendo da fonte, né? Eu já pesquisei, cada um diz uma coisa. Isso aí já chega a ser um prejuízo, porque o filme mal se paga. Como eu falei, ele não é só orçamento de produção. E no Rotten Tomatoes, que é um site de avaliação, só 26% de aprovação da crítica, o que é uma coisa muito baixa. Se você for ver, o filme até que vendeu ingressos, as pessoas foram assistir. Ele não foi um fracasso de bilheteria vazia, mas um fracasso de retorno sobre investimento, que aí é um dos piores para qualquer estúdio. Pra começar, o primeiro grande vilão do Lanterna Verde não foi nem o Parallax, né? Que é uma merda nesse filme também. Mas foi o roteiro. 4 roteiristas passaram pelo projeto e o resultado foi uma história inchada. A origem do herói, 2 vilões diferentes, né? Que era o Hector Hammond e o Parallax. Sendo que ainda tinha o Sinestro, que eu gosto do Sinestro desse filme, acho legal. É o Mark Strong, eu acho, né? Só que o Sinestro no filme ainda não é um vilão. Ele tá lá do lado do herói, a gente sabe que o argumento, né? Tem uma cena pós-créditos que ele fica claro que ele traiu geral. Pra você ver que eles até ameaçaram uma continuação. Aí tem a presença dos Guardiões do Universo e ainda tem esse gancho pra sequência aí que, porra, é tudo espremido em um pouco mais de 2 horas. O próprio diretor, que foi o Martin Campbell, reconheceu publicamente os problemas de roteiro anos depois, admitindo que sentia falta de solidez na história e que o vilão principal, que aí sim é do Parallax, era pouco mais do que uma nuvem com um rosto. Essa merda aí, uma coisa pior do que o Quarteto Fantástico fez com o Galactus lá no segundo filme, do Surfista Prateado ou do Chris Evans lá antigão. Tava na moda fazer vilão nuvem, não entendo. Isso até que é um padrão clássico de origem de herói mal calibrado, né? Eles tentam contar tudo de uma vez só, sem confiar que o público aceitaria conhecer o personagem aos poucos. Esse filme aqui é de 2011, ele veio depois do Homem de Ferro 2, né? Só que ele tenta muito ser o Homem de Ferro 1. Que é uma história de origem, que acontece bastante coisa, só que, cara, tem muito foco ali. Olha quanto tempo Tony Stark ficou naquela caverna lá, sabe? É um filme que dava tempo pra evoluir, pra desenvolver o personagem principal. E pra quem não lembra, o melhor amigo do Lanterna Verde aí, que o Ryan Reynolds tá interpretando o Hal Jordan, é o Taika Waititi, que dirigiu o Thor Ragnarok, o Thor Amor e Trovão, várias paradas aí. O Taika tenta apagar isso aí do currículo dele, mas não foi esquecido não, irmão. Esse filme aqui, ele apostou também pesado em CGI. O traje do herói era efeito especial, boa parte do Parallax também, e o planeta lá também, tudo feito quase inteiramente por computador, numa época em que a tecnologia ainda não estava madura o suficiente para sustentar esse nível de ambição visual. O resultado é um visual artificial que envelheceu mal pra cacete e também tirou a conexão emocional dos personagens. Você pode ver que o traje do Ryan Reynolds não é um traje, né? É uma coisa pintada no corpo dele, é de CGI, cara, é estranho pra cacete. É tão ruim que o próprio ator vive fazendo piada com esse filme, cara. Da puta. Uma coisa boa que ele tirou desse filme é que ele conheceu o grande amor da vida dele, né? Pra quem não lembra, Blake Lively, ele tá nesse filme, tem um papel lá que é realmente o par romântico dele, e os dois se conheceram e se apaixonaram nesse filme. E essa história aí do CGI mal feito, que envelheceu mal, expõe um erro estratégico ainda maior, que é essa história de gastar a maior fatia do orçamento em efeitos, em vez de investir em roteiro, desenvolvimento de personagem, que é exatamente o oposto do que o Martin Campbell anos depois disse que deveria ter sido priorizado. É fácil também, né, engenheiro de obra pronta aí, o Martin Campbell falar que não foi minha visão do filme não. Mas o que pouca gente também não lembra direito, e eu mesmo não lembrava, só fui lembrar pesquisando esse roteiro aqui, é que esse filme ele foi produzido, não é só um filme de herói não, ele era pra ser o início do universo compartilhado da DC, ou seja, uma resposta direta ao sucesso da Marvel com o Homem de Ferro e os primeiros passos rumo aos Vingadores, que já tinha aí o Thor,
e também o Capitão América. E toda essa pressão, essa pressa, ela tem um efeito colateral que é perigoso. O filme precisa ao mesmo tempo funcionar como origem isolada e plantar sementes de franquia. Tanto que o final já deixa o gancho de uma sequência com o Sinestro vestindo um anel amarelo. Sequência, como eu falei, nunca saiu do papel, graças a Deus. Se eu não me engano, o Sinestro aparece nessa série da HBO Max que estreou essa semana sobre os Lanterna Verdes, ele tá por ali. Tô falando se eu não me engano porque eu ainda não assisti, mas eu vou começar a assistir hoje. Além disso, o diretor revelou mais tarde que um final alternativo foi descartado por causa de restrições de orçamento, o que sugere ali um projeto sendo remontado e cortado sob pressão de prazo e dinheiro, e não sob uma visão criativa clara. Aquilo que eu falo, quando o filme passa por refilmagens, quando o roteiro não tá finalizado, eles começam a filmar e depois tem que reescrever e filmar de novo, nunca é um bom sinal. Raras vezes isso deu certo em algum filme. Eu não consigo te lembrar um aqui agora. Vamos ver o Vingadores Doutor Destino, que passou por essas coisas aí, vamos ver como é que vai ser o resultado no final do ano. Se você tá aqui depois de dezembro, você já sabe qual foi o resultado, né, meu nobre? E assim, vale lembrar também que a campanha de marketing vendeu um tom mais leve e blockbuster de verão, só que não conseguiu esconder os problemas de execução nos trailers, que já não teve reações muito boas na época, foram umas reações meio mornas, sabe? O Ryan Reynolds era um cara que tava com muita desconfiança do público por causa do X-Men Origins Wolverine, que ele interpreta uma espécie de Deadpool ali também. Que porra é essa? Quando a recepção da crítica veio negativa logo na primeira semana, o boca a boca terminou de afundar o desempenho nas semanas seguintes, que é justamente quando um filme de herói costuma sustentar a sua bilheteria. Agora, o impacto desse filme do Lanterna Verde, ele foi maior do que o prejuízo direto. Ele fez a Warner recuar do plano de universo compartilhado imediato e recomeçar do zero 2 anos depois com Homem de Aço, aquele lá dirigido pelo nosso querido Zack Snyder, que é um filme que eu acho maneiro, eu gosto desse filme, e adotando um tom mais sério e uma estratégia diferente para que se tornaria o universo estendido da DC, que já foi rebutado de novo, tá? No momento que eu gravo esse vídeo já tem um novo Superman, já recomeçaram de novo. É uma bagunça extrema. E como falei, pro próprio ator, né, o protagonista Ryan Reynolds, o filme virou piada recorrente, inclusive citado e zoado dentro do próprio Deadpool vários anos depois, numa situação rara, né, de um ator transformar seu próprio fracasso em autoironia rentável. A verdade é que o Lanterna Verde não fracassou só por um único motivo. Foi a combinação de um roteiro confuso com efeitos visuais que não sustentaram a ambição do projeto, um diretor e elenco pressionados por causa de prazos e orçamento, e a tentativa apressada e prematura de construir uma franquia inteira antes de acertar as bases de um único filme. É um caso que se repete em Hollywood o tempo todo, quando o estúdio tenta correr para o universo compartilhado antes de garantir que o primeiro filme sozinho seja bom. O resultado, irmão, tende a ser exatamente esse aqui. E essa aqui foi a Anatomia de um Fracasso do Lanterna Verde 2011, filme do Ryan Reynolds. Você assistiu? Comenta aí embaixo a sua opinião, talvez não seja tão ruim quanto eu me lembro. A questão é que eu não tenho a menor vontade de assistir de novo, para poder falar com mais propriedade aqui. Esse vídeo aqui não é uma crítica ao filme. Esse vídeo aqui é a análise do fracasso, o que fez ele fracassar nas bilheterias e na crítica. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Cineguga. É isso aí, até a próxima, valeu, fui!